Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade, não é? Você que tem nos acompanhado já tem visto que toda semana, ou pelo menos 2 vezes na semana, nós temos postado estudos, né, da teologia sistemática a respeito de vários assuntos importantes da Palavra de Deus. Nós iniciamos com escatologia, não é? Falamos, temos aí, se eu não me engano, 5 vídeos, né, sobre escatologia, e hoje nós vamos entrar nesse assunto aí importantíssimo da palavra de Deus, que é sobre a Santíssima Trindade, né? Nós já falamos, né, vários vídeos sobre escatologia, agora nós vamos entrar num outro assunto, não é? Que é a Trindade, que é também importantíssimo para que nós aprendamos a palavra de Deus. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative aí o sininho de notificação, porque toda semana nós temos um estudo importante da palavra de Deus. Eu dividi esse assunto da Trindade aqui em 2 temas, não é? Em 2 estudos. Então, primeiro a gente vai estar traçando aqui o conceito de Trindade na Escritura, a importância da Trindade, não é? E como esse assunto, não é, percorreu aí ao longo da história da Igreja, como ele foi tratado ao longo dos séculos, e depois, no nosso próximo estudo, a gente vai falar da Trindade num contexto um pouco mais teológico, né? Como isso se aplica na teologia, a teologia da Trindade propriamente dita. Então, já vamos ali, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para nós iniciarmos esse nosso estudo aí. Deixa eu voltar aqui, tá algumas páginas, né, anteriores. E, por fim, chegamos aqui na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela está dentro de um assunto na teologia sistemática que nós chamamos de a doutrina de Deus, né? Ou teontologia, se você preferir assim. Também é chamado teontologia, né? A doutrina a respeito de Deus, a doutrina sobre Deus. Dentro da doutrina a respeito do ser de Deus, da pessoa de Deus, nós temos a existência de Deus, né, que fala sobre se de fato Deus existe, como nós podemos provar a existência de Deus, algo do tipo. Depois nós temos a cognoscibilidade de Deus, que é a ideia de que Deus é impossível de ser conhecido exaustivamente, não é? Depois nós temos os atributos de Deus, tanto comunicáveis como incomunicáveis, não é? Santidade, soberania, misericórdia, onipresença, onipotência, onisciência, enfim, os atributos de Deus. E aí nós temos também dentro da teontologia a doutrina da Trindade, que é o que nós vamos falar hoje. Acredito que nós não precisamos falar necessariamente nessa sequência em que está aí, mas para você ter uma total compreensão, não de Deus, né, mas dessa doutrina, você precisa estudar aí esses 4 tópicos, né? A existência de Deus, cognoscibilidade, atributos e Trindade. Nós estamos começando pela Trindade, com certeza vamos falar dos demais, né? Mas a Trindade hoje é o que nos compete aqui e o que vai ocupar o nosso tempo agora desse vídeo e até o outro vídeo que eu vou postar também será sobre a Trindade. E aí nós teremos aí uma compreensão mais ampla e mais completa a respeito da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes do cristianismo, né? Você não pode negar de nenhuma maneira a Trindade. É o que diferencia a nossa religião de todas as religiões do mundo. O cristianismo protestante é a única religião monoteísta que crê na Trindade, num Deus que é um em essência, mas que se manifesta de maneira triuna, né, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos basicamente 3 religiões monoteístas no mundo, né, que uma é o cristianismo, a outra é o islamismo e a outra é o judaísmo. Ambos negam a Trindade, né?
Inclusive, nós somos tidos até como idólatras pelos islâmicos e pelos judaizantes, né, e os judeus ortodoxos, porque eles creem em um único Deus. Segundo eles, a Trindade é uma espécie de idolatria. Porém, essa doutrina é bem pouco considerada, não é, na história da igreja, principalmente no meio atual. Não é? A Trindade tem sido uma doutrina um tanto quanto esquecida. Não é? Muitas pessoas só se interessam pelo que elas entendem por ser útil, uma coisa um pouco mais prática, né? E esse lance teórico de como entender Deus, como entender a Trindade, como entender Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só, mas estando em três pessoas distintas, como isso ocorre, não é, qual é o significado disso, por que eu devo compreender a Trindade? Parece que isso não faz muito sentido na cabeça de muitos cristãos, e isso não, parece que isso não é importante, não é, para muitos. Muitos pensam que a Trindade, quando pensam na Trindade, seria absurdo dizer que em muitos casos elas imaginam três deuses, não é? São três deuses agindo de maneira diferente no mundo, já ouvi isso, né? Agindo de maneira diferente no mundo. São maneiras que Deus estava agindo na história da humanidade. Primeiro, Deus agiu com o Pai. Depois, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Deus agiu por meio do Filho. E agora Deus está agindo por meio do Espírito Santo. Você já ouviu isso também? Eu também já ouvi. Isso é errado, não é? Deus, as pessoas têm uma mania de dividir a Trindade nessa história, né, nesse relacionamento bíblico. Colocam Deus como aquele que está aparecendo em toda a história do Antigo Testamento, Deus Pai. Depois, o Deus Pai revela a Jesus Cristo, e aí Cristo começa a aparecer nos Evangelhos, e depois o Espírito Santo aparece, né, a partir do livro de Atos. E parece que só há Espírito Santo a partir do livro de Atos. Só há Jesus a partir dos Evangelhos. E Deus, não há Espírito Santo e não há Jesus no Antigo Testamento. Essa é uma doutrina equivocada, esse é um jeito equivocado de pensar, né? Uma espécie ali de subordinacionismo, uma espécie de hierarquia entre a Santíssima Trindade, o que não é verdade, né? Sobre isso, Agostinho disse: tente entendê-la e perderá a sua cabeça, tente negá-la e perderá a sua alma. Então, nós vivemos nesse paradoxo, né? De muitas vezes não compreender, mas aceitar. Porque se nós tentarmos entender, a gente vai perder a cabeça, né? A gente não vai conseguir chegar num denominador comum, né? Numa compreensão total, exaustiva do que seria a Trindade, né? Isso é um mistério para nós, muitas vezes. Mas também o que nós não podemos fazer é negar. Porque se nós negarmos a Trindade, nós estaremos perdendo a nossa alma. Porque se Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, nós não podemos negar. E se nós estivermos negando o Filho, também estaremos negando o Pai e o Espírito. Negando o Pai, estaremos negando o Filho e o Espírito. E negando o Espírito, estaríamos negando também o Filho e o Pai. Então, não há a menor possibilidade de nós negarmos a Santíssima Trindade dentro do cristianismo protestante. Né? Não há como ser cristão negando que o Pai atua por meio da sua Santíssima Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem muitas coisas que nós acreditamos, que nós aceitamos, e que muitas vezes a gente não entende, né? Existem várias coisas na nossa vida que nós não fazemos ideia como aquilo funciona, e nós não entendemos, mas ainda assim nós acreditamos que elas existem, não é? Qual a complexidade da ciência, da medicina, não é? Às vezes você vai no médico e o médico explica, olha, você está com tal doença e ela acontece por esse jeito, isso e aquilo. Ele fala um monte de nome difícil, um monte de coisa que você não faz a menor ideia do que significa, mas ainda assim você sai de lá acreditando, né? Então você não precisa compreender para acreditar. Usando ainda Agostinho, né, nas suas confissões, ele diz: creio a fim de entender,
para que entendendo, creio. Então é isso que nós devemos fazer. Nós cremos para que, por fim, nós possamos entender. Uma citação aqui do Bavinck, muito importante, né? O artigo sobre a Santíssima Trindade é o coração e o núcleo da nossa confissão, a marca registrada da nossa religião e o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências ao longo dos séculos. A confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da Igreja Cristã. Então, é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da Igreja Cristã. Não podemos negar a Santíssima Trindade. Não podemos viver sem ela. Não podemos abrir mão dessa doutrina tão importante e tão cara na história da Igreja. Não é? Bom, vamos falar um pouco sobre o seu desenvolvimento histórico. Não é? As principais controvérsias trinitárias foram influenciadas por conta desses três aspectos aí. Né? O judaísmo, que cria num único Deus, né? Ou pelo menos eles acham que creem num único Deus, que é o Yahvé, não é? O Deus do Antigo Testamento, não há outro. Né? Se ancaram naquela passagem de Deuteronômio, né? De que há um único Deus, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então eles entendem que se nós falar a respeito da Trindade, que Cristo é Deus, de que o Espírito Santo é Deus, nós estaríamos negando aquilo que Deus deixou estabelecido claramente na sua Escritura. Não é? O gnosticismo, que não dá valor muitas vezes ao corpo, né, que entende o espiritual como sendo algo mais elevado, então tem dificuldades de entender Jesus como Deus, né, habitando em carne. E o platonismo, né, com uma ideia mais aí espiritual e tal. Bom, ainda sobre o desenvolvimento histórico, o monarquismo surgiu da dificuldade de explicar o elemento divino na pessoa de Cristo e do Espírito. Pai, Filho e Espírito são uma única pessoa que se manifestou sucessivamente na história. Então, o monarquismo é uma ideia que até hoje, muitas vezes, está enraizada na cabeça das pessoas. Eles não negam a Trindade. Se você perguntar para alguns cristãos, você acredita na Trindade? Ele vai dizer que sim, mas ele não tem essa doutrina formulada na sua cabeça biblicamente. Se você perguntar para ele, o Espírito Santo estava atuando no Antigo Testamento, ele vai falar que não. Não é que quem estava atuando no Antigo Testamento era o Pai. Depois veio o Filho. E agora, por fim, na era da igreja, é o Espírito Santo. E aí, essa ideia, né, de que Deus se manifestou de três formas diferentes ao longo da história da igreja, não é? Porque parece que é uma espécie de monarquismo, de uma única pessoa que se manifestou de três formas diferentes na história da igreja, mas na história aí da fé. Mas essa é uma ideia modalista, essa ideia de que Deus é uma única pessoa que se manifestou de três formas diferentes. Essa foi uma heresia combatida na história da igreja há muito tempo. E que muitas vezes, mesmo sem a pessoa acreditar na doutrina modalista, ela ainda tem aspectos e interpretações a respeito da Trindade que foi combatido há muito tempo atrás. O monarquismo dinâmico nega a divindade essencial de Jesus, afirmando que Deus é essencialmente um e que Jesus havia recebido o dinamis, né, o poder de Deus em seu batismo. Esse poder o abandonou pouco antes da sua morte. Então, Cristo não era totalmente divino, não é? E que só Deus é poderoso, o Pai é poderoso essencialmente, não é? E que Jesus recebeu o poder, não é, de fazer, de ser divino. A ideia do monarquismo dinâmico é que esse poder do Pai foi compartilhado com Jesus, não é, foi dado a Jesus, e ele manifestou ali seus milagres, suas curas, tudo aquilo que ele fez. E aí, quando Jesus está prestes a morrer na cruz,
a divindade de Jesus é deixada, né? A divindade sai dele e fica só o homem Jesus, o homem comum. E aí por isso que Cristo morre, porque ele não é mais Deus, ele só é um homem comum como qualquer outro. E aí, outra doutrina herética combatida ao longo da história da igreja, mais precisamente aí no ano de 250 a 336 depois de Cristo, foi o arianismo, não é? Que recebeu esse nome por causa do seu fundador, que era Ário. Ário era um presbítero de Alexandria e ele era unitarista, ele negava a doutrina da Trindade, não é? Ele negava a possibilidade total de haver aí a Trindade, de Deus, por meio da sua Trindade, atuar na história da humanidade. Segundo o Ário, Deus era eterno e Jesus era uma criatura intermediária, gerada do nada por Deus antes da criação do mundo. O que Ário diz é que Jesus foi criado, não é? Quando ele chama Deus de Pai, é porque Deus, o Pai, o criou. Jesus entra na história num dado momento. Ele é o ser mais elevado, ele é a criatura mais elevada do ser de Deus, mas ele ainda é uma criatura, não é? Ele é um ser super elevado, mais poderoso que todos os anjos, é o homem mais poderoso, é o ser mais poderoso do mundo, mas ainda assim, para Ário, Jesus era um ser criado, não é que Deus deu poder a ele. Ele foi gerado. A ideia de que Deus gerou a Cristo, não é? E hoje nós temos várias ramificações do arianismo ao longo da história da igreja, e talvez o que mais se assemelhe aí a um arianismo que nós podemos dizer hoje é o testemunho de Jeová, né? Que negam a Trindade, negam a divindade de Cristo. Nós temos também várias outras religiões que negam a divindade de Cristo, entendem Cristo meramente como um homem, né, um homem bom que veio fazer coisas boas, que veio ajudar as pessoas, que veio conversar com os pobres, não é? Mas não é aquele Deus da Escritura que morreu e ressuscitou para salvar pecadores, né, da ira de Deus, que é Deus também de igual modo e que manifestou ao mundo porque era Deus e porque era Deus tinha o poder de perdoar pecados e de trazer vida ao seu povo. Então, isso é negado em muitos contextos em muitos contextos que usam a Bíblia Sagrada, né, como fonte primária de revelação, mas tem aí seus ensinamentos, né, por trás. Muitos deles têm, como testemunha de Jeová, tem a escritura totalmente adulterada, não é? Há vários textos da Bíblia que eles mudaram. É uma espécie aí de mudança da Bíblia. Eles reinterpretaram vários textos para caber dentro da doutrina que eles interpretam, não é? Não é usado o cânon, os manuscritos mais antigos da Escritura, eles não usam, né? Eles usam uma interpretação própria. E aí, nesses pontos em que parece que Jesus não é Deus, não é? Eles mudam, quando fala claramente da divindade de Cristo, do fato de Cristo ser Deus e tal, eles mudam esse texto, eles alteram esse texto, não é? Para que caiba aí dentro da sua doutrina e dentro dos aspectos que eles entendem ser necessários para evidenciar que Jesus não é de fato Deus, que ele é apenas um homem, um ser elevado, mas que não é Deus de fato. Então, negam a Trindade por causa disso, né? Não creem no Espírito Santo, não creem em Deus, em Jesus, né? Só creem no Pai, né? No Jeová, que é o único Deus verdadeiro, né? A ideia deles.
Bom, a igreja reagiu à maioria dessas heresias antigas reunindo-se em concílios, nos quais foram formuladas declarações de fé que demonstravam a verdadeira ortodoxia. Aí nós temos esses dois concílios aí, o de Nicéia, em 325, e Calcedônia, em 381. Bom, nesse período em que surgiam as heresias, não havia documentos formulados a respeito disso. Então, por exemplo, os pais da igreja, os homens que estavam responsáveis pela doutrina, eles tinham a ideia e o conceito de trindade dentro do contexto deles. Eles entendiam a trindade corretamente. Só que isso não estava documentado, não estava registrado. Quando eles acharam necessário que houvesse uma confissão de fé, que houvesse um concílio para documentar e estabelecer no que a igreja cristã cria de fato. Só quando foram levantados esses problemas. Então, quando surgiu um cara como o Ário que falava, olha, não existe trindade, Jesus é homem, Jesus não é Deus, ele é o filho gerado do Pai, e ele não é Deus, ele só é um ser elevado, mas ele não é desde toda a eternidade. Na cabeça e na pregação dos pais apostólicos, isso era heresia e sempre foi. Mas eles não tinham encontrado ainda a necessidade de escrever documentos a esse respeito, provando a plena divindade de Cristo ou provando a Santíssima Trindade, porque ainda não tinha se levantado pessoas cuja a visão hermenêutica era oposta à da Escritura. Então, eles pregavam, falavam sobre a Trindade, anunciavam a palavra de Deus, naturalmente, mas quando surgiram essas heresias, eles falavam, não, agora a gente tem que voltar aos princípios, né? Agora a gente precisa voltar a estabelecer um documento, porque isso está prejudicando a igreja, né? Então nós precisamos voltar à sã doutrina, nós precisamos fazer um documento aqui provando, né, e estabelecendo no que a igreja cristã de fato precisa crer para que seja alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Então, eles reuniram em concílios, né, em reuniões, reuniram aí os presbíteros, né, os líderes das igrejas, e fizeram esse concílio aí, um em Nicéia e outro em Calcedônia. E aí, a confissão de fé de Nicéia, eu quero ler para vocês. Muito importante para nós compreendermos o que foi decidido aquele dia, né? A decisão deles foram unânimes e aí eles escreveram esse documento para rebater as heresias de Ário. Cremos em um só Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser, coisas nos céus e coisas na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu e se encarnou, tornando-se homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Mas, quanto àqueles que dizem, tempo houve em que ele não existia, e antes de nascer ele não era, e que ele veio a existir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma hipótese ou substância diferente, ou é criado, ou está sujeito a alteração ou mudança, a esses a Igreja Católica anatematiza. Ou seja, a esses a igreja cristã os faz malditos. Né? Esses que desconhecem a Trindade, esses que não reconhecem a santidade de Deus, esses que dizem que Deus não
que o Pai não é um com o Filho e com o Espírito Santo. Esses a Igreja Católica, né, ou seja, a Igreja Universal, anatematiza, não crê, não aceita e não reconhece como cristãos genuínos. Então, o arianismo foi rejeitado totalmente, né, através dessa formulação, dessa confissão de fé, que subsiste, né, e subscreve até os dias atuais. As igrejas cristãs históricas, né, que têm uma confissão de fé, às vezes não usam literalmente o credo niceno, mas eles entendem da mesma maneira que o credo niceno. Né? A igreja presbiteriana, a igreja batista e as demais igrejas congregacionais, sejam reformadas ou pentecostais, entendem a Santíssima Trindade dessa maneira e subscreve também o credo niceno. Não é? Outro credo importante, né, o constantinopolitano, o Concílio de Constantinopla em 381, as diferenças com relação à divindade do Espírito Santo foram resolvidas. Né? Nós cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Então, cremos no Espírito Santo, que procede do Pai. Isso é interessante. Então, é da mesma substância, não é algo diferenciado, não é algo distanciado do Pai, não é outra substância, não é uma coisa inferior, não, é igual ao Pai, é semelhante ao Pai, da mesma substância, procede do, não é? Dessa maneira que nós compreendemos e que o credo constantinopolitano compreendeu também. Aqueles que negam a existência da Trindade acusam os trinitarianos de inventar uma doutrina que não está na Bíblia. Embora o termo Trindade não seja encontrado na Bíblia, a doutrina é amplamente comprovada. Então, esses termos aí, Trindade, não está na Escritura. E muitos deles afirmam que há uma idolatria, né, por parte dos cristãos trinitarianos, porque essa doutrina não está registrada na Escritura. Não há um termo claro, assim, trindade. Não é? Mas esse termo foi usado não porque nós queríamos criar uma doutrina, mas o que nós fizemos foi reconhecer a trindade na Escritura. Nós temos a trindade, a demonstração da trindade, ao longo da Escritura inteira. Né? Já já nós vamos ver isso. Então, embora a palavra trindade não esteja na Escritura, mas o conceito, a ideia de trindade está enraizada na Escritura inteira, como nós vamos ver já já em vários textos da Escritura. Não é? Esse termo foi cunhado por Tertuliano no segundo século, né, que vem da ideia do vocábulo latino trinitas, mas não foi inventado, a doutrina da trindade não foi inventada por Tertuliano e por nenhum pai da igreja. E o que eles fizeram foi atestar e aceitar o que a Escritura já dizia desde toda a eternidade. Desde do livro de Gênesis, a Escritura vem tratando da trindade. Então, a partir de agora, né, já partindo aí para um ponto final, nós vamos ver as evidências da doutrina da trindade na Escritura. Não é? Primeiro, as evidências no Antigo Testamento. Para o pessoal que ainda tem esse pensamento a respeito da trindade, tratando a trindade, separando-a, né? Colocando o Pai no Antigo Testamento, o Filho no Novo e o Espírito Santo na era apostólica. Né? Não faça isso. Tá? O Espírito Santo e o Filho estão em atuação desde toda a eternidade. Assim como o Pai também estava, assim como o Filho e assim como o Espírito Santo também. Então, no Antigo Testamento, a existência da Trindade não é explicitamente exposta, mas à luz do Novo, podemos encontrar indícios da existência dela. Então, quando nós temos o cânon da Escritura fechado,
a gente consegue compreender melhor a Trindade. Mas isso não significa que ela não estava no Antigo Testamento, não é? À luz do Novo nós compreendemos a Trindade também, mas desde o começo o Senhor Deus vem mostrando que ela está ali, não é? E aí a partir do Novo nós temos a manifestação plena e total e a gente consegue compreender a Santíssima Trindade, não é? De maneira mais clara. Uma coisa que fica clara aqui no Antigo Testamento é a ênfase da unicidade de Deus, né? Tendo como principal confissão de fé do povo hebreu, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E isso não tira a Trindade de jogada. Isso não faz com que a Trindade seja desconfigurada na Escritura. Pelo contrário, nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um único Deus, em três essências, em três pessoas. Né? Uma única essência e três pessoas distintas. Por isso que nós não podemos ser considerados idólatras. É por isso que a fé cristã protestante não é idólatra. Pelo contrário, ela crê nas pessoas distintas da Trindade, mas é uma mesma essência. O nome de Deus, né, é uma das evidências no Antigo Testamento a respeito da Trindade. O título Elohim, traduzido como Deus em Gênesis 1:1, aplicado à divindade no Antigo Testamento, está no plural. Né? É como se Gênesis estivesse dizendo assim, no princípio criou Deus. A palavra ali é Elohim. Elohim. No princípio criou Elohim. É como se a tradução literal seria, no princípio criou deuses, os céus e a terra. É óbvio que não está falando de vários deuses, né? Mas essa pluralidade do termo Deus nos remete, nos lança a Trindade. E aí nós lemos lá no Evangelho de João, nós conseguimos compreender o que Deus estava querendo dizer com no princípio Elohim, né? no princípio deuses, no princípio Deus no plural. É que em João diz, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é? Então e esse verbo é Jesus Cristo. Então nós entendemos que o Pai, o Filho estava ali no ambiente da criação. O Pai, né, criando todas as coisas, o Filho dando voz a isso, não é? O Filho fazendo com que as coisas acontecessem, e o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Nós temos a plena trindade ali, logo nos primeiros versículos da Escritura. A comunicação de Deus consigo mesmo é mais um evento, é mais uma menção na Escritura que mostra a operação da Trindade desde o Antigo Testamento. Né? Passagens como Gênesis 1:26, né? 3:22, 11:7, Deus fala na primeira pessoa do plural. Né? Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis 1:26, só apenas um versículo, só para vocês entenderem. 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Façamos. Então, Deus estava falando consigo mesmo dentro da Trindade. É o que esse texto nos diz e é a melhor maneira de interpretar. As repetições do nome de Deus dentro das bênçãos araônicas, né? 3 vezes aparece na passagem o título Senhor. Isso está lá em Números 6:24. Vamos dar uma olhada ali. Números 6, versículos 24. A gente está falando sobre as evidências da Trindade no Antigo Testamento. 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. 3 vezes. E aí,
você observa que sempre que eu coloco um texto do Antigo Testamento, eu coloco um do Novo Testamento que vai confirmar ou vai salientar aquilo que eu estou querendo dizer. A bênção apostólica também em 2 Coríntios 13, versículo 13, também vai usar a mesma fórmula trinitária. Não é? Então, nós temos aí uma confirmação de que o que está acontecendo aqui é a doutrina da Trindade em atuação desde o Antigo Testamento. O anjo do Senhor, né, ainda no Antigo Testamento, uma boa referência à Trindade encontra-se na pessoa do anjo do Senhor, que associa-se essa figura com a segunda pessoa da Trindade. Né? Há várias passagens no Antigo Testamento, nós temos menção do anjo do Senhor aí, Gênesis 16, 7, Gênesis 22, 15. Quando o anjo do Senhor aparece, né, e muitas vezes recebe até adoração e aceita a adoração. Por quê? Porque provavelmente trata-se da segunda pessoa da Trindade. E depois nós temos uma menção de Jesus, né, quando falava aos fariseus, né, Abraão viu o meu dia e ficou satisfeito. Talvez aquela menção quando os anjos aparecem lá para falar que Sara teria um filho. Evidências do Antigo Testamento sobre a Trindade, os aparecimentos de Deus. A prova mais evidente do Antigo Testamento sobre a Trindade está nos aparecimentos de Deus. Né? Gênesis 18:1, né? Como eu mencionei para vocês agora, esse texto de Gênesis, né, está falando sobre esse episódio, né, de Abraão. Gênesis 18:1, só para confirmar aqui. É esse mesmo. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Essa referência aqui de Gênesis 18:1, você pode conferir lá em João 8:56. É quando Jesus fala que Abraão viu o meu dia e ficou satisfeito. Nós entendemos que Jesus foi o revelador da pessoa divina no Antigo Testamento. Né? Então, se você ler essa passagem de João 8:56 a 58, você vai compreender que Jesus vem evidenciando que o que estava sendo manifesto aqui no Antigo Testamento, a partir de Gênesis, é a própria divindade, é a própria pessoa de Cristo dentro da Santíssima Trindade aí. Evidências agora no Novo Testamento. Nós temos o batismo de Jesus, né? Mencionados 3 personagens. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce até ele em forma de pomba e Deus Pai está dizendo lá de cima: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Né? Então aí a manifestação clara da Trindade. Né? Deus no céu dizendo: esse é o meu Filho amado, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo está descendo sobre ele em forma de pomba. Fórmula batismal. As 3 pessoas citadas conjuntamente e a expressão em nome está no singular. Mateus 28:18, né? Há apenas um nome para o Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, essa fórmula batismal, né, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é essa expressão em nome, não é, está no singular, não é nos nomes do Pai e do Filho, não, é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Depois nós temos aí a bênção apostólica, né, como nós já mencionamos, 1 Coríntios 13:13, né? Por que Paulo colocaria esses 3 em pé de igualdade, se os considerasse se não os considerasse como pessoas distintas e de igual forma iguais, né? Distintas em pessoa, mas iguais em essência. Então, inclusive, você percebe que o apóstolo Paulo coloca em diversas epístolas, ele nem sempre coloca na sequência Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes ele coloca o Espírito Santo e depois o Pai e o Filho. Às vezes ele coloca o Filho na frente, depois o Pai e o Espírito Santo. Né? Então, isso mostra que não há subordinação entre as pessoas da Trindade. Então, às vezes, Paulo está falando e ele fala assim:
em nome do Espírito, do Pai e do Filho. Em nome do Pai, do Filho, né, e do Espírito, em nome do Filho, Espírito e Pai. Então, nem sempre ele coloca Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Isso mostra que não há subordinacionismo, que o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é menor que Deus, e que o Pai não é maior do que o Espírito nem o Filho. Isso não faz sentido, e é interessante como Paulo usa essas fórmulas na Escritura, talvez mesmo inconscientemente, mas deixando aí de fato demonstrado que a Trindade é uma realidade e que elas não são subordinadas uma às outras, mas trabalham em conjunto. Na obra da salvação, interessante, né? O Novo Testamento coloca a Trindade em pé de igualdade, agindo na vida dos crentes, na eleição, na redenção e durante todo o processo de santificação. Você pode encontrar isso em 1 Pedro, em Judas, e mais claramente, eu acredito que é no texto de Efésios, de 3 até o verso 13, onde você vê aí o Pai chamando, o Filho morrendo pelos a quem o Pai salvou e o Espírito Santo selando com o selo da promessa. Então, o Pai escolhe, o Filho salva, o Espírito Santo garante a salvação por todo sempre, selando o seu povo com o Espírito Santo da promessa. E na capacitação da igreja, as 3 pessoas da Trindade são mencionadas como sendo a base pela qual a igreja sobrevive e age no mundo. 1 Coríntios 12, 4, não é? Vamos só dar uma olhada nesse texto, que é interessante. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos nós. Então, Deus, Senhor e Espírito são mencionados aqui. Você percebe que Paulo está usando a Trindade para falar que tanto um quanto o outro é aqueles que faz com que a igreja sobreviva e nesse mundo, não é? É por meio da Santíssima Trindade. No ensino de Cristo, mais uma evidência da Trindade. Ao mesmo tempo que Cristo disse que Deus era seu Pai, ele disse que não eram a mesma pessoa. E disse também ser um com ele. Não é? Então, eu sou um com o Pai, mas nós não somos a mesma pessoa. Não é? E eu sou um com ele. Então, há plena comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Embora Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. Em 1 João 5,7 é a passagem mais clara, né, da Santíssima Trindade que nós temos. Todos esses elementos bíblicos considerados conjuntamente deixam a certeza de que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. 1 João 5,7, eu quero só ler esse texto. Esse texto é o que mais evidencia a Trindade, não é? É para selar mesmo, para fechar aí quase no finalzinho da Escritura. O texto de 1 João deixa muito claro a existência da Trindade. Né? 1 João, capítulo 5, versículo de número 7. Porque há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, não há a menor dúvida aqui de que de que o apóstolo João está falando da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo revelados aqui claramente na Escritura pelo apóstolo João. Então, é o que nós temos aí a respeito da doutrina da Trindade. Acredito que ficou bem provado a existência da Trindade, não é? Não há a menor dúvida disso, de que essa é uma doutrina bíblica. E aí, agora, a partir do próximo vídeo, nós vamos ver como a Trindade age de modo econômico, não é? Nós vamos falar um pouco sobre a economia da Trindade, ou seja, o trabalho da Trindade. Como a Trindade age na história do mundo, não é? E alguns
fatores teológicos que vão nos ajudar a compreender melhor a doutrina da Trindade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma curtida aí, compartilhe com seus amigos. E se você tem alguma dúvida sobre a Trindade, deixe aí um comentário para a gente nesse vídeo, né, e que com certeza nós estaremos respondendo vocês para uma melhor compreensão dessa doutrina tão preciosa e tão importante para a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.